Muito bem, minha gente, já falei pra vocês aqui, vou repetir de forma rápida, que no final, quando nós acabamos com a escravidão lá em 1888, e aí mudamos para uma República Federativa do Brasil. Porque as pessoas que eram proprietários de escravos, vejam bem, eles queriam ser indenizados, né? Ficou a vida toda sem pagar o escravo, porque escravo você não paga. E depois, com o fim da escravidão, queriam ser indenizados e cobrou do governo isso. E o que vocês imaginaram? Então vamos fazer como fizeram os Estados Unidos. Lá eram 13 países, formaram um país só, com Estado, União e municípios. Nós vamos fazer aqui. Por que nós vamos fazer aqui? Porque tem cargos no município, cargos no Estado, cargos na União, e a gente pode colocar os nossos, ou seja, as oligarquias, que eram donos dos escravos, né? Dono de uma pessoa, imagina pra você ver. E aí nós podemos recuperar esse dinheiro com os cargos que surgirão. Quem é que vai assumir o poder dos municípios, dos estados da União? São as oligarquias que eram detentoras dos escravos, né? Enfim. E a partir daí nós viramos uma coisa de louco. O Estado brasileiro é perdulário. Como o Estado brasileiro é perdulário? Eu estive agora em alguns órgãos do Estado, por exemplo. Você chega numa portaria, tem 20. Como dizia meu avô, um escanchado de um lado, um escanchado do outro. E olha pra você, o que você quer? Né? Aí o outro tá lá no fundo, levanta pra abrir uma portinha ali pra você entrar. E o outro relaxa pro outro. Rapaz, é uma coisa, o Estado é perdulário. Como se criam secretarias nos municípios desse país? Acha que conquista, criaram 3, quer criar mais 4 para ter secretário, coordenadores, chefe de divisão e outras cositas mais. Não tem nem orçamento às vezes. Como o Estado brasileiro é perdulário, e ainda mais você vem com orçamento secreto. Isso nós deveríamos ter vergonha de falar isso. E o Congresso Nacional, principalmente o Centrão, ameaça todos os governos. Ameaçou lá dentro da presidenta Dilma, ameaçou o presidente Temer, ameaçou o presidente Bolsonaro, também ameaça o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E vai ameaçar mais quantos vierem. Se não botarem um orçamento secreto, nós não aprovamos nada. E ninguém fala nisso. A população só fala nessa miséria, dessa dicotomia de disso, você é de um lado, você é de outro, você é de... as bestajadas. E ninguém briga para que evite essa coisa que acontece nesse país. Até alguns deputados já estão falando que, gente, ninguém aguenta. O presidente da Assembleia Legislativa, por 2 vezes, aqui do estado da Bahia, e deputado desde 2007, Adolfo Menezes, do PSD, que é conhecido muito pela sua franqueza, diz: eu não quero, as palavras dele, abre aspas, eu não quero nominar ninguém, não fico feliz com isso, mas é muito triste o que está acontecendo com o Brasil. A maioria dos deputados federais não está nem aí para esse país e só defendem os próprios interesses, como é a maioria dos vereadores desse país, que não querem defender as coisas boas para a cidade e para os munícipes. Eu ganhei cargo, eu voto em qualquer coisa. Se pintar lá um prédiozinho no meu bairro para mim ganhar os votos, para mim ir para a minha reeleição, uma banana para a população, que se dane os eleitores. Eu quero é o meu. Nós estamos assim. E aí você se decepciona. Como eu tenho me decepcionado. E disse mais o deputado, palavras dele:
É muita maracutaia com essas emendas. E as coisas estão aparecendo, mas é preciso que haja punição, cadeia. Diz ele, somente em 2025 os deputados terão no total 50 bilhões para gastar com emendas. Tem deputado aí que gasta nos 4 anos 300 milhões em emendas. Isso é um desvio total da função parlamentar, que é de legislar e de fiscalizar. Não vai fiscalizar quem? Aí tem compra de voto, de apoio político e corrupção, não é? O Judiciário e o Ministério Público estão revelando, e a Polícia Federal. E o mais triste, continua o deputado Adolfo Menezes, do PSD. E o mais triste é que não há expectativa de renovação da Câmara, dos deputados, nem do Senado, e nem das câmaras de vereadores. Claro, nós estamos praticamente comprando. Claro que não são todos. Claro que tem as pessoas de bom coração que querem o bem desse país. Mas a maioria praticamente está comprando a eleição. Não é? Afinal, diz ele ainda, quem não está lá dentro não tem como competir com isso, não é mesmo? Pergunta ele. Mesmo um deputado envolvido com corrupção e que vota contra a taxação das bets, das fintechs, como aconteceu outro dia, só para prejudicar o governo, é reeleito, diz ele. O senador Humberto Costa diz o seguinte, abre aspas, o Brasil também está contaminado por essa polarização política que acontece no mundo de hoje. E aí a qualidade do Congresso Nacional foi diminuindo bastante. Diz ele, quando entrei na Câmara dos Deputados, nós tínhamos diferenças políticas e ideológicas, mas havia primeiro a responsabilidade ou a respeitabilidade, havia a cortesia parlamentar e havia muitos quadros qualificados. Diz mais ele, hoje é muito difícil a gente encontrar alguém ali que tenha uma formação, que tenha um conhecimento, que trate do jogo parlamentar como se espera que ele seja na democracia, respeitoso, marcado pelos confrontos, mas todos no campo das ideias, afirmou, portanto, o senador. Ele diz mais, hoje em dia é uma coisa terrível, porque são inclusive agressões físicas, impropérios que são pronunciados o tempo inteiro. Não tenha dúvida, a polarização permanece e ainda que nós venhamos a crescer, a extrema-direita e o centrão vão continuar também como forças grandes no Congresso Nacional, concluiu, portanto, o senador. Agora, gente, tem um trem chamado nepotismo. Que além dessas verbas todas, orçamento secreto, orçamento PIX, que eles não precisam falar pra gente que paga os impostos, de onde veio o dinheiro, pra onde vai e que obra fizeram, ou se não fizeram. Podia chamar emenda lobisomem, né? Todo mundo fala que tem, mas ninguém nunca viu. Não é verdade? O que seria um nepotismo? Nepotismo é um ato de um agente público favorecer parentes, cônjuges, companheiro, filhos, irmãos, maridos, é um negócio de doido. Na nomeação ou contratação para cargos públicos, preterindo pessoas mais qualificadas, e às vezes não sai a nomeação, mas a pessoa manda. Não sai a nomeação, mas a pessoa manda. Quem aqui não sabe disso? Não é nomeado para nenhum cargo, mas a eminência parda tá ali mandando. E a cidade, ou as cidades, sabem disso e não fazem nada? Nós, os eleitores, eu digo, sempre temos que nos qualificar com o voto. Se não podemos tomar e entrar com um processo, porque as pessoas que deveriam fiscalizar, que têm a obrigação de fiscalizar, porque recebem um mandato para isso, não o fazem.
Por que não o fazem? Porque recebem benesses também. É isso que me decepciona. A pessoa ganhava 3 mil, passa a ganhar 30, 40 mil, acha pouco. E quando vem uma benesse, muda totalmente a ideia. E ainda deitam e dormem. Botam a cabeça no travesseiro e dormem. Então, o que seria o nepotismo? É o favorecimento de familiares em detrimento de outras pessoas mais qualificadas, especialmente na administração pública. E tem mais, está votando um recurso. O assunto é um recurso extraordinário de RE 11.33.118 no STF. E parece que já fizeram maioria, se não mudarem o voto, para as prefeituras de Estado, União, poderem nomear maridos, primos, tios, filhos. Aí, meu Deus do céu, onde nós chegamos, gente? O dinheiro é público. O dinheiro é público. E onde nós chegamos? O único até agora foi o ministro Flávio Dino. Foi o único até agora que fala da proibição da súmula não se aplica à nomeação para cargos de natureza política. Ele lembrou que no julgamento de número 57995-1, tema 66, que resultou na edição da SV13, o colegiado já havia feito a distinção entre cargos estritamente administrativos, cargos em comissão. Vamos ouvir, atenção, ouça o ministro Dino, Flávio Dino, do STF, falando sobre essa coisa esdrúxula da pessoa assumir uma prefeitura, por exemplo, e, como dizia no popular, socar de parentes, encher de parentes. Nós vamos chegar aonde com conquista a cidade, essas 120 cidades que estão nos ouvindo. Vamos pensar nisso? Até para vocês disseram, Deus está errado, não tem problema não. Mas tem que pensar, tem que entender isso, para que a gente possa, na próxima eleição, votar corretamente. Vamos botar toda a parentada, assume o poder levado pela democracia através do voto, e aí tome-lhe beneficiar os famílias de forma esquisita. Com o que, gente? Com o que, gente? Com o nepotismo. Vamos ouvir o ministro, por favor. O que a primeira geração de empresários faz quando chega na terceira geração? Eles profissionalizam a gestão, porque senão a empresa acaba. Nem no setor privado funciona. O nepotismo é banido até no setor privado. Nós não conhecemos um banco em que o presidente é o pai e os diretores são os filhos, netos e sobrinhos. Isso só acontece hoje na administração pública. Em canto nenhum mais. Lembro bem, ministro Fux, de um desembargador de um estado, que não irei declinar, que disse assim: Flávio, como é que vai ficar meu gabinete? Eu disse: por que, desembargador? Porque a minha letra é muito ruim, só a minha esposa entende. E por isso que ela é minha chefe de gabinete. E aí eu sugeri que ele treinasse outra pessoa para esta missão. Legalidade e afetos não combinam. Uma reunião de governo não pode ser um almoço de domingo. Uma reunião de governo não pode ser uma ceia de Natal. Ei, papai, titio, irmão, passe aí o macarrão. Isto é imprescindível, lindo, na família, no jardim, não na praça. Na praça, nós temos que entender, na ágora, no espaço público, das cívitas, nós temos que compreender que é preciso ter coerência nas regras. É falsa essa ideia que administrações não funcionam se não houver parentes. Eu governei um estado durante 7 anos e 3 meses, sem absolutamente nenhum parente, não é por falta de capacidade. Daqui o doutor Gonet conhece meu irmão,
procurador da República há 30 anos, subprocurador-geral da República, procurador federal de direito do cidadão. Claro que a função do Ministério Público era diferente. Mas eu tenho irmãos, cunhadas, sobrinhos, filhos, esposa, todos competentes, capazes e honestos. Não nomeei nenhum. Porque exatamente eu queria emitir a opinião que a minha família... Muito bem, acabou isso, Cícero? Vejam bem. Ele falou de Ágora. A Ágora era um espaço na Grécia Antiga, como se fosse o nosso parlamento, é o lugar da discussão da sociedade, dentro da democracia, lá da grega. Então você tinha a Ágora, que vamos chamar hoje aqui de parlamento, e o parlamento é municipal, o parlamento é estadual, o parlamento é federal. E no caso federal é bicameral, porque você tem Câmara e Senado. Quando você espera de um vereador, quando você vota, que ele vai ter a consciência de fazer o que é melhor para a sua cidade. Aí chega lá, ganha uma benesse, fala, ó, você vai ganhar isso, que você vai ser reeleito. Que se dane a sociedade. Que se dane a sociedade. Então, com esses orçamentos secretos, eu vou ter que continuar esse editorial amanhã. Nós estamos dando denúncias o tempo inteiro. Aconteceu agora, a Polícia Federal, a Controladoria Geral da República nos municípios de Encruzilhada, deporções e de Barreiras. É vexatório. Claro que todo mundo tem direito à defesa. Você não pode condenar de véspera. Tem que transitar em julgado para você afirmar que fulano fez ou não fez. Transitar em julgado é quando você passa todo o período de qualquer tipo de recurso. E a gente desaprendeu isso no Brasil. A gente xinga o outro de ladrão nas redes sociais, se um cara não está nem sendo julgado. Imagine que transcorreu em julgado. Imagine. Então virou uma loucura, enfim, isso tudo. Então nós tivemos aqui uma denúncia que a gente fica com vergonha. Da cidade de Encruzilhada, da cidade de Poções e da cidade de Barreiras. Aqui em Conquista, por exemplo, eu falo sempre nisso. A prefeita fez sua filha prefeita. E a prefeita quer fazer seu marido um deputado. E dizem a boca pequena que a sua prima está se preparando para substituí-lo. Eu fico em casa, às vezes, imaginando, lendo minhas coisas, viajando nessa questão da democracia. Eu falo, meu Deus do céu, a gente não conversa mais sobre isso. A gente não... A sociedade organizada, os empresários, os sindicatos, né, entidades organizadas de classe, presidente de associação de moradores, ninguém discute mais isso, não. É isso e acabou. Nós vamos botar lá o imposto para aumentar o imposto em até 18%, que é da Covid-MU, e tem que ser aprovado. Por quê? Aí fica aí reticência. Por quê? Nós estamos vendendo aí uma quantidade imensa de terrenos, que dizem que pode passar de 40 milhões a arrecadação. E tem que vender. Lugar que poderia ser praça, local de convivência. Aí nós vamos botar agora também uma jogatina, vamos criar Conquista, como é que é? Betis, vai ter uma Betis, a cidade. E está no projeto dizendo que vai repassar para alguém da iniciativa privada. E daqui a pouco tem mais 400 milhões. O ano passado tomamos 160 milhões. Já querendo tomar esse ano 400. E ninguém discute, ninguém debate, ninguém fala nada. Ah, você é contra, Deusdete. Você não está a favor, Deusdete. Você deveria ir. Eu estou abrindo espaço, inclusive, para discussão. Nós tivemos 2 eleições nesse município que os empréstimos falaram alto, ou é mentira minha? Interferiram na eleição ou é mentira minha? Aí chegam vereadores que talvez seriam uma oposição. Não investigam.
Não são todos, não estou falando, nunca generalizei para ser todos. Na vida nada é tudo bom, nada é tudo ruim. Não investigam, não debatem e não interrogam. Gente, nós estamos falando do nosso dinheiro, dos nossos impostos. E aí a gente fica passando vergonha com o que aconteceu na cidade de Cruzilhada, na cidade de Poções e na cidade lá de Barreiro. E quantas outras vão vir aí ainda? A Overclean tá vindo! De novo! Esses dias eu passei um áudio aqui de um apresentador lá da TV Veratura falando: tem gente tremendo, tem gente tremendo. Tem mesmo! Tomara que consigamos, inclusive, botar isso em branco, até para você dizer: ó, fulano é inocente. Você precisa investigar. Então, meu querido José, minha querida Dona Maria, parem de ficar discutindo aquelas bestajadas todas, que é vermelho, que não é vermelho, que é comunista. Não sabe nem que desgrama é comunismo. Vamos discutir nossa cidade? Os vereadores hoje, não estou falando só de Conquista, não. Esse dia eu estava vendo ontem um vídeo deles quebrando na porrada, parecendo menino, quando jogava bola, criança, na porrada no plenário da Câmara. Às vezes, se você abre aí uns vídeos de várias câmaras por esse país, discutindo a ONU, discutindo o Parlamento Federal, discutindo a política internacional, e os vereadores não discutem mais o município, não debatem mais o município, e a boiada vai passando. Se a gente não se atentar, gente, eu não sei para onde vai esse país tão grandioso, tão maravilhoso. Esse país é abençoado por Deus. Só precisa a gente tomar vergonha na cara. Esse país é abençoado por Deus. Nós não temos placas tectônicas, nós não temos tsunamis, nós não temos vulcões, maremotos, terremotos. Esse país é abençoado por Deus, mas precisamos ter vergonha na cara absolutamente. Então você que está me ouvindo aí, independente de cor partidária, ninguém está falando disso aqui não. Pare com essa bestajada. Vamos procurar interrogar a quem de direito, para que isso, para que aquilo outro. A cidade é de todos nós. Toca o barco. Deus 7 dias, colocando os pingos nos is.